Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu resolvi trazer para vocês aqui no canal InfoUser um assunto aí da área de desenvolvimento de software, uma curiosidade e um assunto bem importante aí que envolve aí as linhas de programação, né? Os programas que são construídos, as linhas de código são construídas e a qualidade dessas linhas de códigos, né? Muitas vezes é um tema deixado um pouco de lado ou pouco falado, e é um tema muito importante porque envolve ali desde a qualidade do software até custos, né, de manutenção, custos daquele projeto. E deveria ser um tema bem olhado de perto não só pelos desenvolvedores, pelos analistas, mas também por níveis superiores, porque, como eu disse, envolve custos, pode envolver aí a sobrevivência até, vamos dizer assim, em casos mais extremos do software, né? Daquele software que foi construído. Então, é um tema muito importante e para isso eu resolvi trazer um amigo aí já de 15 anos para mais, Thiago Koguta, que é um analista desenvolvedor já há muito tempo nessa área e resolveu fazer uma palestra, vamos dizer assim, e poderia chamar até de um mini curso com bastante qualidade e mostrar para vocês um pouquinho do assunto. E resolvi convidar ele e trazer para vocês aqui no canal. Espero que vocês curtam. Se gostarem, deixa o like para a gente, que é muito importante o feedback. Se inscreva no canal para receber novos vídeos, para serem avisados novos vídeos. E espero que vocês curtam. É um tema bem importante, como eu disse, e eu acho que vai agregar bastante aí para pessoas tanto da área quanto também talvez que não sejam da área de desenvolvimento, mas que estão envolvidas ali no meio, porque é um tema que deveria ser, como eu disse, levado a sério, bem mais até do que é levado atualmente. Beleza? Eu vou chamar aqui o Thiago Goguta então e espero que vocês aproveitem. E aí, Koguta, beleza? E aí, Luiz, tudo bem? Joia. Estou colocando aqui, acabando de fazer os últimos acertos aqui. Aí, acho que agora fica legal. Bom, como eu tinha adiantado para o pessoal, eu ia fazer uma chamada aí com você para o Clean Code, onde você vai explicar para a gente um pouco mais, aí, bem detalhado sobre esse tema e a importância dele. Eu até dei um spoiler um pouquinho antes, para o pessoal entender um pouco da importância. Mas vou deixar você falar mesmo, porque é um cara que já está aí no mercado há muito tempo e se preocupa muito com o tema, né? E aí, só para começar, para a gente começar a aquecer aqui, fala um pouquinho para a gente vem conversando há muito tempo sobre esse tema e você costuma fazer uma comparação com relação à redação ali, quando a gente conhece o português, sabe escrever o português, mas quando pega para fazer uma redação, por exemplo, tem um pouco de dificuldade. E isso tem uma relação ali com o Clean Code. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto. Realmente, a gente pode fazer uma analogia com o Clean Code baseada em redações de vestibular, onde nós conhecemos, né, a língua portuguesa, nós sabemos ler e escrever o suficiente para escrever uma redação, mas não significa que todo mundo consiga escrever uma boa redação, né? Então, a gente que trabalha com codificação, com tecnologia, nós podemos conhecer a tecnologia de fato, mas não significa que a gente vai conseguir escrever um código limpo, né? Então, isso é uma característica que a gente tem que precisa se atentar a isso, né? E em relação às características, né? Nós vamos ver aí na apresentação que as características de um clean code, na verdade, elas são muito simples, né? Então, a gente pode associar com as características de uma redação, que de fato são simples também. E não significa que só porque você conhece essas características, você vai conseguir aplicar elas de forma mais adequada. Legal. E aí entra até a questão da experiência, né? Que pode influenciar tanto para um lado positivo e às vezes para o lado negativo, né? Tem que ter um discernimento muito bom do que está sendo feito, de como está sendo feito, né? Para poder
a pessoa ter até uma noção de como o clean code, né, está sendo feito, se realmente o código está limpo, né? E como que você vê essa parte aí, principalmente para quem está começando, né, quando está querendo se preocupar com isso, mas não sabe se realmente está bom, se realmente está legal o código. Exatamente. É um assunto que a gente precisa se preocupar, porque normalmente quem não pratica de fato o clean code há muito tempo, ou quem não tem certa experiência, a primeiro modo pode achar que o seu código já está bom, né? Que ele já conseguiu aplicar o seu clean code, né? Então é uma questão de experiência. O clean code ele parece ser simples de ser aplicado, mas quando a gente vai praticar o clean code, a gente percebe como é difícil realmente escrever um código limpo. E muitas vezes a gente acha que o nosso código já está limpo, né? Fazendo uma pequena analogia com a redação novamente, enquanto a gente escreve uma redação no nosso vestibular, a gente pode ser enganado, né, com aquela percepção de que aquela nossa redação já está bacana, nossa, a gente está escrevendo uma redação muito boa, mas na hora que chega a correção daquela redação, a gente percebe o quantos erros a gente cometeu. Ou seja, a partir do momento que a gente manda a redação para alguém, para um corretor, né, para alguém que já tem uma experiência muito grande naquele assunto, já consegue identificar vários erros ali de imediato, que é a questão da experiência, né? A pessoa que já tem uma grande quantidade de experiência nesse assunto já consegue identificar os erros de cara. Em contrapartida, quem não tem essa experiência não consegue ver esse tipo de coisa. Então, a única coisa que vai determinar, de fato, se o seu código vai, de fato, estar limpo ou não, é a questão da prática e da experiência. Quanto mais a pessoa praticar e quanto mais a pessoa se aprofundar nesse assunto, mais qualidade o seu código vai ter. E a pessoa precisa ter essa preocupação em não achar que qualquer melhoria ou qualquer análise que foi feita no seu código já é suficiente, já está aplicando de forma adequada. Legal. Realmente a experiência, na verdade, é voltada bem para a prática mesmo, né? Preocupação de se fazer um código limpo, né? Não questão de só porque tem muito tempo de desenvolvimento, mas muitas vezes pode ter esse tempo não preocupando com o código limpo, né? Então acaba não adiantando nada e achando que é um desenvolvedor experiente, né? Vamos dizer assim. Legal demais. Bom, então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. Vamos ver um pouquinho dessas coisas todas aí, um pouco na prática. Eu sei que você vai falar um pouquinho bem detalhado aí de cada parte que envolve esse tema, né? E vamos ver. Espero que o pessoal goste, que eu curti bastante, eu já vi, mas acho que vai ser bastante legal. Vai ser para quem ficar até o final, vai aprender um conteúdo importante aí para a carreira. Isso aí. Vamos lá. Eu vou tentar ser mais objetivo possível aqui, porque a gente tem 1 hora e meia. Mas para falar de um assunto aí muito importante que tá vindo à tona aí, tá recebendo uma relevância muito boa aí nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. E é um assunto que a gente precisa se atentar bastante. Eu quero, através de alguns exemplos, né, mostrar a importância do Clean Code, alguns exemplos práticos para vocês começarem já a adotar de forma imediata, mas também, a princípio, seria incentivar a leitura desse livro, que é o que a gente vai resumir aqui hoje, que é o Clean Code. Independente do que vocês vão ouvir aqui hoje, ou de qualquer assunto que vocês vejam no YouTube, ou qualquer coisa resumida que vocês vejam, não substitui a leitura desse livro, tá? É importantíssimo ler o livro, que eu acho que, assim, não só para quem trabalha com desenvolvimento, mas quem trabalha com software em si, quem é líder, quem é gestor, quem é empresário, seja quem for, é importante perceber a qualidade desse item, tanto para nós desenvolvedores poder aplicar e para quem não desenvolve poder cobrar, né? Porque é realmente muito importante. Vocês vão ver aqui hoje, através de exemplos, o quão diferença faz, o quão bom isso torna no nosso código, tá? Então, vamos começar aí dizendo o que seria Clean Code, né? Então, essas definições, vocês estão vendo na tela, foram retiradas do livro.
algumas definições de alguns mestres do desenvolvimento aí mundial, onde cada um tem uma definição bem específica, mas cada um de nós também consegue fazer uma definição do que seria Clean Code, né? Então, mas para resumir, o que seria Clean Code mesmo é um código no qual você pega o código, vê o código e já sabe para qual objetivo ele foi criado, a intenção que ele foi feito. Você consegue entender o objetivo daquele código e fica fácil de ser compreendido todo o contexto do código. Então, assim, quando você se depara com um código dessa forma, você sabe que está deparando com um código de qualidade. Uma outra definição muito interessante seria essa, né? Que é para a gente sempre codificar, imaginando que o cara que vai dar manutenção no seu código é um psicopata violento que sabe onde você mora, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso, basicamente? Que você deve se preocupar em escrever um código para que outras pessoas consigam ler. No caso, vão ser outras pessoas ou até você mesmo. Então, a gente deve se preocupar com a escrita do código, não só com a parte funcional dele. Bom, então vocês já se depararam, por acaso, com algum código que até mesmo debugando ele, você tem dificuldade de entender o que ele está fazendo? A gente, às vezes, se depara com esse tipo de ocasião, né? Que a gente mesmo debugando, a gente não entende por que ele está passando em determinado ponto, por que não está chamando aquele lugar que a gente achava que deveria estar chamando. Então, se a gente passa por essa dificuldade, principalmente em debugação, nesse tempo de debugação, é porque realmente é um código que não está tão limpo assim, né? Então, a gente pode associar. O código é igual humor. Alguém pode me dizer que tipo de associação o código tem com humor? Não? Bom, o código ou humor, eles têm de semelhança o seguinte: qualquer um dos dois, se você precisar explicar, significa que ele não está tão bom assim. Então, qualquer um dos dois que você precisar explicar, significa que o objetivo que ele foi criado, ele não está tão claro assim. Eu vou deixar aqui algumas referências, né, de alguns livros importantes aí relacionados à qualidade de código. Não necessariamente a qualidade do produto, mas apesar de estar muito ligado um ao outro, mas é a qualidade de código, né? Então, a gente tem alguns livros aí que tratam especificamente do assunto. A gente tem o Clean Code. Clean Code, ele nasceu que foi uma obra consolidada que resumiu todos os assuntos específicos em um único livro, tá? Porém, antes dele, a gente tinha alguns outros livros que traziam capítulos que falavam sobre o assunto já. Então, a gente tem livro aí de 1993, né? Não são livros completamente antigos, né? Da década de 60, de 70. São livros, teoricamente, mais recentes, mas também não são tão novos assim. Mas a gente vê que já existia essa preocupação de qualidade de código. Porém, apenas em 2008 foi lançado esse livro Clean Code, que até consolidou esse termo, né, de código limpo, em uma única obra que traz esse conteúdo aí muito importante para a gente se preocupar. Alguns vídeos no YouTube também, vocês podem ver esses dois canais no YouTube, do Felipe Deschamps e Rodrigo Branas. São dois desenvolvedores muito bons aí, os canais deles são excelentes e eles têm uma série de vídeos também falando sobre Clean Code, que vale a pena vocês darem uma olhada. E também existe no Plural Site um treinamento sobre Clean Code, para quem tiver conta lá, também é um treinamento muito interessante, mas independente, como eu disse já, né, no caso, ele não substitui a leitura do livro, né? A leitura do livro, ele abrange muito mais coisas e realmente muda a sua cabeça após a leitura. Recomendo extremamente a leitura. Bom, e por que a gente deve se importar com Clean Code? Bom, imaginem que vocês têm uma demanda na planning de vocês de achar um documento no meio dessa foto aí, no meio dessa bagunça. E vocês têm que estimar a quantidade de pontos dessa atividade. Quantos pontos vocês colocariam? É o tipo de atividade que a gente não consegue estimar. Você pode gastar 2 minutos, 2 horas, 2 dias, 2 semanas, não tem como você definir um prazo, um tempo, não tem como você estimar. E o código, quando está parecido com esse cenário, se torna a mesma coisa. Fica difícil você fazer estimativas do seu código, das suas funcionalidades. Então, acaba que você tem essa dificuldade enorme quando o código não está limpo.
Código sujo, ele vai dificultar a leitura e o entendimento, né? Por quê? Ele aumenta a complexidade da regra de negócio. A única coisa que deve ser complexa no seu código é a regra de negócio. Não é tecnicamente, não é a forma, a sua lógica, não é a arquitetura, é a regra de negócio. É a única coisa complexa que deve ser no seu código. Então, para você facilitar essa leitura, você deve facilitar isso escrevendo um código que seja fácil de ser lido por outras pessoas. Ele vai onerar novas implementações e também vai camuflar bugs, né? Se você não se preocupar com a limpeza, você vai ter dificuldade aí de resolver bugs, de novas implementações, etc. Ele vai dificultar a implementação de testes automatizados, né? A gente sabe muito bem disso, que código sujo, ele vai estimular muito bem mais código sujo, né? Imagina você tá andando numa rua completamente suja, você não vai ficar preocupado em jogar um papel de bala na rua, a rua já vai estar suja. Se for o inverso, vai ficar um pouco mais receoso. Então, esse tipo de preocupação a gente deve ter. Trabalhar em cima de um código desse, obviamente, vai desmotivar completamente a equipe também. E você, por acaso, já se perguntou se o seu código está sujo? Né? Se você ainda não se perguntou, você nunca preocupou com isso, provavelmente ele tem algumas oportunidades de melhoria, tá? Por mais que você se considere aí que faça um código bom, mas se você ainda não teve essa preocupação, você talvez vai identificar posteriormente algumas oportunidades de melhoria. E desenvolvedor, ele é acostumado a focar na parte funcional, ele é ansioso para ver a tela funcionando, para ver a funcionalidade pronta, ele se preocupa com a funcionalidade. E a gente deixa de se preocupar com o código que a gente está escrevendo, né? Então, assim, a gente tem que parar para pensar um pouco na qualidade do código e deixar também de preocupar apenas na funcionalidade. E é importante lembrar que escrever código, ele é fácil, o difícil é ler, né? Tanto você quanto outras pessoas. Então, por isso a gente deve se preocupar. O débito técnico excessivo também se torna um grande problema. O que seria débito técnico? Débito técnico tem dois tipos, tem o intencional e o sem querer, né? O sem querer é tipo um novato que ainda não tem um conhecimento no produto, na regra ou no código, e ele vai implementar alguma coisa, um problema. Aí na outra semana acontece uma implementação onde a pessoa fala assim, olha, eu tenho que entregar isso nessa sprint e infelizmente eu tenho que entregar, não tem jeito. Então começa a tomar esses tipos de decisões de forma intencional, que ao longo do tempo isso acaba sendo um enorme problema. E por outro motivo também, seria a gente não quer ser reconhecido por um mau trabalho, né? A gente tem que se preocupar em melhorar a nossa qualidade técnica também, e a qualidade do que a gente produz, para a gente ser reconhecido pelo melhor lado, e não ser reconhecido por um mau trabalho. Então, por isso a gente também deve se preocupar em aprofundar no Clean Code. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de ruídos, né, do código, no qual você vai perceber que vai reduzir a legibilidade e também vai dificultar a manutenção. Né? Qualquer um desses fatores, junto ou separados, você vai identificar algum tipo de problema no código limpo. Então, seria alta complexidade ciclomática, uma indentação excessiva, trechos de código comentados, comentários desnecessários, nomenclatura pobre, classes muito grandes, funções muito grandes e repetição de código também é um problema muito grande e falta de espaçamentos. Qualquer um desses problemas, né, juntos ou de forma independente, você pode começar a identificar que tem uma oportunidade de melhoria ali. Agora eu vou entrar numa parte mais prática aqui, eu vou demonstrar alguns exemplos, a gente vai entrar nos assuntos que realmente compõem o Clean Code, e começando a falar sobre nomes, né? Nomes significativos, que é uma das partes mais triviais de serem aplicadas, né? Que a nomenclatura é nome, porém não é tão simples assim, porque pensar em nomes é difícil. Quando você começar a colocar isso em prática, você vai perceber o quão difícil é, às vezes, pensar num nome que seja extremamente significativo, né? A gente não tem tantas experiências na vida para dar nomes para alguma coisa, a não ser na parte da codificação, mas quando a gente, por exemplo, tem um filho, a gente pensa durante meses ou pensa durante anos, a gente pensa num nome durante muito tempo, a gente troca ideia com as pessoas, a gente troca ideia com a esposa, e
E quando a gente está codificando, a gente não tem um mínimo de preocupação em dar nomes. A gente simplesmente coloca o primeiro nome que vem à cabeça, né? E normalmente fica aquilo ali. Então, é uma coisa que a gente tem que passar a se preocupar. Por exemplo, vocês se deparam com uma variável dessa no código. E você fica se perguntando o que ela faz, o que ela armazena, alguma coisa do gênero. Aí você dá uma lida no código, entende ali o que ela faz e fala assim, pronto, então eu vou resolver esse problema aqui para não ter dúvida depois, eu vou colocar um comentário aqui no código que vou explicar exatamente o que ele faz. Resolvi o problema. Tá, tudo bem. Você explicou o que a variável está fazendo, mas pensa comigo. Todo mundo que estiver lendo essa variável no código vai precisar procurar um comentário lá na declaração dela para ver se tem algum comentário explicando o que essa variável está fazendo. Então, aí, para depois que ela entender, ela tem que voltar no ponto onde ela estava lendo e continuar seguindo a vida. Mas pensa comigo, não seria mais fácil você pegar o comentário, a informação que está nesse comentário, e passar para o nome da variável, para ela ser o portador dessa informação para qualquer lugar onde ela seja utilizada? Então, fica muito mais fácil você dizer entender o seu código quando a própria variável diz o que ela está fazendo. Então, alguns exemplos aí que a gente pode adotar são nomes mais significativos, são nomes que dizem exatamente o que ela armazena ou o que ela está se propondo a fazer. Então, a gente não precisa ter receio em nomear bem as variáveis, às vezes parece até um nome feio, né, para o nosso tipo de hábito que às vezes a gente tem, mas às vezes vai parecer feio, mas se está explicando o que ela faz, é o que importa. Então vamos olhar aqui um exemplo prático aqui. Vejam essa função e tentam identificar o que essa função faz. A gente consegue perceber de cara que é uma função muito simples, né? Que é uma função pequena, é uma função com uma indentação ali adequada, o espaçamento está ok, tecnicamente ela é simples, mas mesmo assim você tem dificuldade em saber o que ela faz, né? Então, de cara, a gente consegue perceber algumas coisas. Então, por exemplo, o que essa função faz? O que ela retorna? Em que momento eu posso reutilizar essa função? Essa variável está sendo criada, eu estou vendo que está adicionando um valor ali embaixo, mas que tipo de valor ela está sendo adicionado ali? E em que momento eu posso reutilizar isso? Essa listagem, que tipo de valor eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma interação nessa listagem, mas que tipo de valor contém essa variável? A gente não sabe. Esse array zero, o que significa essa posição? Por que eu estou verificando na posição zero? E esse 2, por que esse 2 está aqui? O que ele significa no nosso código? Ele faz parte da nossa regra de negócio, mas esse 2 é muito genérico. 2 para uma tabela pode significar uma coisa, 2 para outra tabela pode significar completamente diferente. A gente não sabe dizer. E essa listagem, ela está sendo retornada para que tipo de contexto, para que tipo de situação? A gente de cara consegue identificar essas características, né? Então, apenas utilizando nomes, a gente pode refazer essa função e melhorando a legibilidade desse código. Então, algum exemplo prático disso, é óbvio que tem outros artifícios ali, mas apenas utilizando bons nomes, a gente consegue deixar muito claro o que essa função está fazendo. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas a gente tem aqui, por exemplo, nessa verificação, no if, na posição 0, verificando igual a 2, né? A gente usou um artifício ali de encapsulamento, colocamos dentro de uma função, mas eu vou falar sobre isso depois, mas esse 2, o que a gente chama esse 2? A gente chama de números mágicos, né? Então, como é que a gente faz para resolver essa legibilidade desses números mágicos que a gente chama? No caso, a gente colocou dentro de uma função onde colocou um nome descritivo nessa função e deixou claro o que ele significa. Ok, mas outra alternativa seria usar, por exemplo, uma variável do tipo constante. Você declara uma variável inteira, por exemplo, ali, com constante ali, com um nome bem descritivo sobre o que esse 2 significa, atribui o valor 2 a esta variável e no seu if você vai utilizar esta variável, porque assim você deixa claro o que você está verificando, né? Uma outra alternativa também, talvez poderia ser utilizar um enumerado, alguma coisa do gênero. Então existem alguns outros artifícios no qual você bate o olho
e consegue identificar o que está sendo verificado. Bom, nomes que indicam a sua intenção. Então, a gente precisa preocupar exatamente com a nomenclatura que a gente vai dar nas variáveis. Não precisa a gente ficar sendo muito genérico ali, dando nomes muito evasivos ali, que não dizem nada com nada. A gente sabe muitas vezes que a gente utiliza ali o nome DS para dataset, porque a gente está dentro de uma classe bem específica, uma função bem específica, e a gente coloca o nome DS ali, tudo bem. A gente fica óbvio ali, muitas vezes a gente sabe o que significa, mas não custa colocar um nome melhor ali, até mesmo por hábito, né? A gente precisa especificar o que aquilo significa, não precisa economizar caracteres, né? Evitar informações erradas. Se você perceber aí, o nome está até bem descrito ali, o que significa ali a variável, a função, mas existe uma letra de diferença entre essas duas aí. Então, assim, esse tipo de nomenclatura muito semelhante também pode confundir, é um item de atenção aí para a gente diferenciar cada uma das funções. Evitar nomes com números sequenciais. A gente olha aí a função que está tendo duas variáveis de entrada, aí, A1 e A2, mas o que elas significam? Não precisa a gente nomear como A1, A2, A3. A gente pode colocar um nome ali que de cara diz o que ela faz e fica muito mais claro ali a sua função, né? Você consegue bater o olho e saber o que está fazendo. Evitar nomes comuns que não revelam nada de diferente. Imagina numa classe você se depara com duas variáveis, uma chama aluno data e outra aluno info. Aí você para pensar, poxa, mas qual a diferença entre as duas? O que uma está armazenando que a outra não está? Em que momento eu posso utilizar uma? Em que momento eu posso utilizar a outra? Imagina em outro cenário, você precisa retornar os alunos matriculados, vamos supor. Então, você tem 3 funções na classe ali, alunos matriculados e alunos matriculados info. O que cada uma dessas funções retorna de diferente uma da outra? Você está explicando isso através do nome delas? Você está explicitando isso para quem está querendo reutilizar? Isso fica muito oculto, então a gente deve se preocupar com o nome dizendo exatamente o que ela faz e diferenciar cada uma delas. E nós conversamos sobre o código, né? A gente tira dúvida com os colegas, a gente vai falar sobre algum tipo de problemas e a gente precisa colocar um nome ali que seja no mínimo pronunciável, né? Então a gente precisa ali se preocupar também com a nomenclatura, pensando sobre isso. Então um exemplo seria a gente nomear variáveis com nomes que a gente consiga conversar, para a gente trocar ideia, porque em algum momento a gente vai precisar. Um outro cenário também seria colocar nomes que a gente consiga pesquisar, a gente fazer busca dentro do código. Imagina você dar um Ctrl+Shift+F na variável J no seu código. O que você vai retornar? Você vai retornar uma infinidade de outras coisas que não tem a ver com o que você está procurando, né? Então, colocar nomes ali que distinguem ali exatamente o que você está fazendo, você vai conseguir fazer uma busca, que quando for necessário, vai te levar exatamente onde você precisa. E também, esse é um dos pontos que eu mais criei que seria abreviações, né? A gente tem uma mania aí de abreviar, e sendo que hoje a gente está num cenário completamente diferente do que a gente vivia na década de 80, né? Que tinha limitação de hardware, tinha limitação até mesmo das linguagens, e a gente precisava abreviar as variáveis, funções. Então, a gente tinha esse hábito, antigamente existia esse hábito, então nossos professores ou os professores dos nossos professores, eles tinham esse hábito e ensinavam assim. A gente vê também muitos códigos de exemplo, quando a gente está aprendendo uma tecnologia nova, a gente vê muito código de exemplo com variável abreviada, então a gente vê isso enquanto a gente aprende, a gente pratica isso. Mas hoje o nosso cenário é diferente, porque a gente tem ideias aí muito avançadas, onde a gente tem uma variável aí de 30 caracteres, parece um nome feio, comprido, mas você digita 2 caracteres e ele autocompleta para você. Então, assim, você não precisa economizar caracteres, você não precisa ter essa preocupação hoje em dia com o espaço de armazenamento do seu código, por exemplo. Então, pode ficar tranquilo em relação à nomenclatura, não precisa abreviar e diz exatamente o que a variável está fazendo sem precisar
ficar abreviando, porque cada pessoa também pode abreviar de forma diferente. Um exemplo é o do jeito que está aí, né? Por exemplo, o registro usuário. Cada pessoa pode abreviar de formas diferentes. Então, se começar esse tipo de abreviações diferentes, acaba ficando um caos no seu código. Evitar um mapeamento mental, né? A gente não tem que nomear uma variável chamada C só porque já existe A e B criada no código, né? Então, a gente tem que ter preocupação em dizer o que ela a variável está dizendo através do seu nome o que ela está fazendo. Os leitores não têm que ficar traduzindo mentalmente aquele nome que você escolheu por outros nomes que eles conhecem, né? Então, você às vezes pode usar um termo, mas todo mundo conhece com outro termo. Então, no momento da leitura, a pessoa vai ter que fazer esse mapeamento mental para continuar lendo o seu código, né? E isso se torna um problema quando tem variáveis de uma letra só. Apesar de que, nesse último ponto aí, ó, um contador de interação, por exemplo, uma variável chamada i dentro de um for each ou de um for, a gente isso já está internacionalizado, né? Já está muito habituado. Então, nesses casos, nessas exceções, a gente até deixa passar, porque isso todo mundo entende, né? Agora, quando a gente vê uma variável i em outro contexto, largada no código, aí já muda o cenário. Bom, nomenclatura de classes, né? As classes, elas devem ter nome de substantivo, né? Então, a gente precisa especificar bem os nomes, né? Para que deixe claro e específico o que ela está fazendo. As funções são as mesmas coisas. A gente não deve ser tão generalista, sim, e deve procurar usar verbos, né, na sua nomenclatura. Porém, a gente precisa especificar bem o que aquele método está fazendo. Então, nomear de forma adequada o seu método. Métodos de acesso, né, que no caso são aqueles get, set, eles podem auxiliar aí na nomenclatura. Existe aí uma discussão se a gente deve misturar o código inglês e português, se a gente tem que codificar só em inglês. O Clean Code ele não entra nessa discussão, né? Isso é uma decisão da equipe, né? Do seu projeto, da sua empresa, da sua squad. É uma definição que você deve utilizar entre todo mundo. Porém, o que o Clean Code aplica é o seguinte: você deve padronizar. Se você definiu que vai usar get nome ao invés de retorna nome, todo mundo deve utilizar esses termos, né? Então, quando você utiliza esses métodos de acesso aí para verificar se você está retornando ou definindo algo, eles auxiliam de forma imediata ali na verificação, na identificação do seu método, o que ele faz exatamente, né? Então, a gente tem o get, o set, por exemplo, o is demitido, ali, está demitido. Então, é um exemplo de métodos de acesso ali que a gente consegue identificar exatamente o que o método vai fazer. E como eu disse, né, uma palavra por conceito, né? Se você definiu que vai usar só português, então retorna aluno, então não adianta em outra classe você usar o termo busca. E aí em outra classe você utiliza o termo get. Então, se vocês definiram que vai utilizar retorna, por exemplo, o conceito retornar, então utiliza isso todo o seu código. Não adianta em cada classe ficar com conceitos diferentes. Isso vai prejudicar essa legibilidade. Quando você precisar retornar alguma coisa, na outra classe vai começar a digitar retorna período letivo e não vai encontrar nada, né? Aí depois você vai ver que alguém utilizou busca. Aí você encontra depois de pesquisar qual é a diferença do seu código. Às vezes, e aí causa um outro problema, né? Porque às vezes você nem encontra e você cria duplicação de código. Você cria achando que não existe no seu código. Então, esse é um outro problema. Cuidado a dar nomes semelhantes, né, com semânticas diferentes, apenas por consistência. Então, o que ele está querendo dizer? Você costuma utilizar em todas as classes o método add, que ele vai adicionar um novo valor, ele cria um novo valor lá no seu negócio. E em alguma outra classe, alguém vai e utiliza o conceito de insert. Então, assim, faz a mesma coisa, porém um nome diferente. Ele vai confundir todo mundo que está utilizando o seu código e vai confundir, causando até problemas podendo causar problemas de bugs, né? Por causa de uma semântica aí que foi utilizada de forma diferente.
contexto significativo, né? A gente precisa adicionar um contexto no nome das variáveis, né? Imagina você estar vendo variáveis com esses nomes, quando a gente vê elas todas juntas, a gente de cara sabe que significa que a gente está se tratando de um endereço, né? Só que se a gente vê umas variáveis dessas de forma isolada no código, a gente pode ficar em dúvida, por exemplo, nesse estado. Se você identifica o estado ali de forma isolada no teu código, você vai saber que ele significa um estado de endereço? Às vezes você vai poder parar para pensar se é um estado no registro, na situação do seu negócio. Então, assim, não custa você colocar um nome que identifique ali o contexto para não ficar muito genérico também. Nomes significativos também relacionados a variáveis booleanas, né? A gente deve se perguntar se aquele valor ele vai ser verdadeiro ou falso, né? Na nomenclatura da variável, né? Então, colocar nomes muito genéricos, né? Por exemplo, aberto, ele pode estar com true ou false, então fica um nome meio confuso. Status pode ser true ou false, login. Então, ou seja, a gente pode melhorar essa codificação colocando nomes ali que deixa mais claro o que ele pode atribuir, né? E outra coisa seria colocar nomes positivos em variáveis booleanas, né? A gente lida melhor com validações positivas. Se a gente negar um código, uma variável booleana que está com um nome positivo, acaba ficando um nome negativo, aliás, acaba ficando extremamente confuso. E evitar informações erradas, né? A gente está recebendo ali, ó, regerar boletos vencidos, lista de alunos. A gente possivelmente vai receber uma listagem ali pelo nome da variável, está dizendo que a gente vai armazenar uma lista de boletos regerados. Ok, mas aí na hora que você está debugando, você recebe esse retorno. Na verdade, o nome ali está referente a boletos, mas na verdade o exemplo abaixo está falando de alunos, mas é um exemplo no qual você nomeia uma variável com o nome de lista, porque lista na programação ela é uma coisa muito específica, uma coisa que já está... todo desenvolvedor imagina uma lista onde você pode fazer uma iteração, né? Fazer um for each nela. Você está recebendo uma lista ali, ó, só que está em formato em string, né? Então, através do seu nome ali, você não deixou muito claro que tipo de retorno você está retornando ali. Não é uma lista, ali é uma string, né? Então, apesar de ser uma lista, mas está em um formato diferente. Então, através do nome ali, você poderia deixar mais específico, talvez lista alunos em string, alguma coisa assim, para especificar que o formato que está sendo retornado ali não é bem uma variável que você vai poder fazer uma iteração. Agora, condicionais. Condicionais é uma outra questão que a gente também deve se preocupar, que ele faz parte ali de uma série de decisões ali de regras de negócio do nosso código e eles fazem parte ali muito, muito da regra, né? Então, eles devem ser o mais claro possível. Então, assim, como a gente pode melhorar as condicionais? Comparação de booleanos, né? Assim, teoricamente, né, eu particularmente não acho, eu não me incomodo tanto, mas há quem pode identificar como um ruído essa verificação igual a true, né? Uma verificação limpa aí seria simplesmente essa verificação mais resumida, desde que o nome esteja completamente condizente à sua verificação, né? Então, se você colocar, igual aqueles exemplos anteriores, um nome muito genérico e não colocar o igual a true, aí vai ficar confuso, né? Porque você não sabe, assim, você bate o olho ali, você tem que parar um tempinho ali para identificar, não, ele está verificando se está true mesmo. Aí você consegue seguir a vida. Mas são pequenos detalhes ali, mas que ele vai atrasar um pouco a sua leitura. Então, a gente agiliza de forma que a gente melhore através da nomenclatura. Foi o exemplo que eu também citei, que a gente deve procurar nomes positivos, né? A gente não pode nomear uma variável negativa como um nome negativo e depois ter que negar ela. Imagina a complexidade de entender isso no meio da leitura lá, essa regra. Não está logado e eu estou negando isso. Dá um nó no cérebro. Mais fácil é fazer uma verificação positiva, ela fica muito mais claro para você.
atribuições de valores booleanos, né? A gente tem aí uma verificação ali de um número e fazendo uma atribuição, ou true ou false. A gente pode simplesmente reduzir essa atribuição para 2 linhas, né, para facilitar ali o entendimento. E como eu disse na verificação lá no início, né, eu utilizei ali aquele recurso do número mágico, né, existe uma regra ali que é o 3 no seu produto. Mas o que significa o 3? Então, eu criei uma variável do tipo constante que diz ali que é o limite de tentativas e na sua verificação ali você está verificando se as tentativas realizadas é maior do que a tentativa, o limite de tentativas. Então, fica bem claro ali o entendimento para quem for dar manutenção no seu código, até você mesmo, daqui a um tempo você vai saber exatamente o que aquele 3 ali significa. O que eu acabei de dizer, né? Eu adiantei a explicação, mas a ideia a gente pode utilizar constante e também enumerados aí para explicar o que alguns números significam no nosso código. Então, a gente pode facilitar o entendimento, porque ele vai contextualizar o seu cenário ali. Por exemplo, você tem 3 valores dentro de um enumerado, então às vezes você está querendo tirar alguma dúvida ali na sua validação, na sua regra, você consegue ver ali quais são as opções ali do enumerado e saber diferenciar ali um pouco a regra. Falar assim, não, eu posso ter tais e tais situações, então entendi. Então ele até facilita um pouco até o entendimento também da sua regra. E também o problema muito comum que a gente passa são condicionais muito complexas, né? A gente, quando começa a aumentar a complexidade assim, de uma verificação, de um if, a gente perde muito tempo tentando entender aquela condição e muitas vezes a gente só consegue concluir se aquilo ali está funcionando mesmo ou não durante a debugação, né? Depuração. Então, é um problema que a gente precisa se atentar muito, são essas condicionais que ficam muito complexas. A gente pode resolver de algumas formas. A gente simplesmente pode extrair o conteúdo dessa verificação para dentro de uma nova função e colocar o nome dessa função explicando exatamente o que ela está verificando, ou separar em mais módulos, ainda mais funções, até que fique totalmente claro. Então, você fazer um if utilizando aquela função onde você sabe o porquê está sendo validado, fica muito mais fácil do que você começar a concatenar ou dentro da sua condicional que já está extremamente complexa. Bom, agora vamos entrar na parte de funções também, que é uma outra situação que é muito importante para o nosso código e são funções que, na verdade, restaram aí de linguagens antigas de programação, né? Então, assim, elas estão sobrevivendo até hoje aí nessa evolução de linguagem e ela deve ter uma importância muito grande, né? A nomenclatura de funções. Então, quando que a gente identifica que a gente precisa criar uma nova função, né? Quando a gente quer evitar a duplicação de código, quando a gente percebe que a indentação do nosso código já está ficando muito grande, ela já está entrando muito ali para a direita, ali, já está aumentando demais, a gente já consegue identificar que está faltando ali, ou que está sendo necessário criar uma nova função para separar as responsabilidades. Quando você percebe que a função está fazendo mais de uma coisa, você pode criar uma nova função. E quando você está querendo clarear a intenção do código. Então, quando você está querendo explicar algum trecho de código que está muito confuso, você pode extrair isso para dentro de uma função e deixar isso de forma mais explicativa. Veja um exemplo, uma situação normal aí em relação a essa explicação de funções. A gente tem um artigo aí sobre o Ayrton Senna no Wikipedia. Estão vendo esses trechos que estão em azul? São trechos que você pode clicar e abrir uma nova página ou abrir um pop-up, sei lá, e que ele vai te mostrar mais informações sobre esse trecho que está em azul. Imagina se todo esse conteúdo que está em azul aí tivesse entre parênteses explicando aí o teu código, né, no meio do texto. Então, assim, o quão confuso ficaria para você ficar toda hora vendo um parênteses, uma explicação de uma coisa que talvez não te interessa naquele momento.
Então, para o nosso código seria a mesma coisa, a gente pode extrair alguns trechos de código para algumas funções com nomenclaturas mais adequadas, e no momento da nossa leitura do nosso código, a gente entra dentro do código para ver os detalhes de implementação, caso seja necessário, caso seja de interesse. Mas no momento da leitura, a gente não precisa ficar vendo detalhes de implementação a todo momento. Então, a gente pode ver algumas chamadas e, caso seja interessante, caso seja do nosso interesse, a gente entra para dentro delas para detalhar o conteúdo, né? Então, as funções, elas precisam ser pequenas e especialistas, né? Elas precisam ser pequenas para facilitar a sua leitura, o entendimento e a manutenção. Quando a função é pequena, ela tem diversos benefícios, né? Quando a função é menor e tem menos argumento, o seu cérebro consegue rodar essas combinações durante a leitura. Então, você consegue às vezes nem precisa debugar um código, durante a leitura você consegue identificar algumas situações que você pode até mesmo encontrar bugs ou já adiantar alguns bugs de acordo com a leitura que você está fazendo. Com funções pequenas, fica simples descartar o que não te interessa no momento e ver detalhes de implementação apenas daquilo que te interessa. Então, foi o que a gente conversou. Quanto menos detalhes de implementação a gente vê, mais rápido você vai ler o código, né? Então, existe uma sugestão no livro, né? Não é regra, isso aí é completamente aberto, né? Mas é uma sugestão de que você não deve passar aí de 150 caracteres por linha, numa função, numa classe, em qualquer lugar, e numa função ter no máximo ali em torno de 20 linhas, né? É uma sugestão, não é uma regra, mas quando você passa desse ponto, você pode identificar ali que cabe algum tipo de melhoria. As funções, elas devem fazer apenas uma única coisa, né? Elas se tornam especialistas naquele tipo de tarefa. Então, quando você tem uma função extremamente pequena, muitas vezes as funções podem ter até uma linha, apenas uma linha, mas se ela tem uma linha, ela é totalmente especialista naquilo que ela está fazendo. Então, ela vai fazer aquilo de forma... ela vai fazer muito bem aquilo. Então, é uma questão que tem, sim, muitos benefícios, porque a gente às vezes fica um pouco incomodado de criar uma função que tem apenas uma linha, a gente acha estranho, né? Pô, tá muito estranho, cara, uma linha só tá muito estranho. Então você pega essa única linha e bota lá na outra função onde você iria chamar porque ficou pequena demais. Não se preocupa com isso. Deixa a função pequena, porém com nome explicativo, e ela vai fazer muito bem feita. Por quê? Porque a gente deve ler dentro de uma função sempre o mesmo nível de abstração do teu código, né? A gente não deve, se a gente está fazendo chamadas de algumas funções, não tem por que na linha abaixo a gente ver uma consulta SQL gigantesca chamando query fill, por exemplo. A gente já desceu o nível ali do nível de abstração e a gente está confundindo ali o nível. Então, a gente pode separar isso através do mesmo nível de implementação. E notar também os níveis de indentação. Quando a gente já identifica que ele está aumentando, que a gente tem um if dentro de outro if, que tem um for, a gente já começa a identificar que tem um problema aí. A gente já pode fazer uma melhoria nesse código. Duplicação de código. Existe esse conceito aí, o DRY, o Don't Repeat Yourself, que ele diz o seguinte, que a normalização de banco de dados, ela veio para eliminar a duplicação de dados, né? E a orientação de objetos, ela veio para eliminar a duplicação de código. Porém, a gente ainda corre o risco de duplicação, né? A gente sabe muito bem disso. Então, a gente tem que fazer bom uso da linguagem, um bom uso da orientação a objetos para evitar esse tipo de ocasião. Copiar e colar, né, ele passa a ser um problema na manutenção, né, porque muitas vezes você corrige em algum lugar e em outro lugar vai continuar com bug. Então, a gente precisa evitar esse tipo de situação. Reutilizar código é um dos princípios mais importantes no desenvolvimento, até mesmo porque quanto menos código, menos risco de bug você vai ter, né? E reutilizar diminui linha de código que precisam ser mantidos, que menos é mais. Então, foi o que a gente disse, quanto menos código você tiver, menos você vai ter risco de bug, menos você vai ter que dar manutenção no teu código. Então, evitar a duplicação é
algo muito importante. Blocos de dentação. Como eu disse, quando a gente identifica muitas verificações uma dentro da outra, a gente pode identificar ali uma necessidade de extração ali para melhorar a legibilidade. Uma sugestão muito boa é que os blocos de if, else, for each, eles devem ter somente uma linha. E o que deve ter nessa linha? A chamada de uma função, que é o que normalmente a gente pode extrair a ponto de facilitar o entendimento do teu código ali, a ponto de que você só entra para dentro da função que está dentro do if, caso seja do seu interesse, caso seja necessário naquele momento que você está lendo. Se ele não te interessa, você simplesmente passa batido por ele e continua lendo o teu código. Então, ele vai facilitar bastante ali a legibilidade. É ideal ali ter apenas 1 ou 2 níveis de dentação, né? Se você aumentou o nível ali por mais de 2 níveis ali, é bem provável que você precise criar uma nova função para extrair um pouco da complexidade ali. E a alta complexidade ciclomática, ele prejudica a legibilidade. Isso aí fica claro para todo mundo que realmente fica muito mais complexo você ver uma função gigantesca do que uma função extremamente pequena. E uma observação ali que vi um estudo em 1986, onde descobriram que a nossa compreensão sobre uma função, ela diminui a partir de 3 níveis de blocos de ifs, né? Então, assim, quanto mais ifs você tiver, menos claro você está sendo ali na sua regra de negócio e mais difícil vai ser o entendimento do teu código. Existe uma regra que chama retorno antecipado, né? Que ele preza o seguinte, tá vendo essa função? Ela tem alguns problemas, ela está fazendo algumas validações dentro de outras validações, mas vamos supor que na última delas você não atenda os pré-requisitos. Aí você fez uma série de validações ali no teu código, entrou tanto ali para dentro do teu código, mas no final você não entrou dentro do if e não precisou fazer o que você queria fazer. Então, a ideia seria você retornar esses erros o quanto antes. Se qualquer um desses critérios não são atendidos, para que você vai continuar verificando outras coisas? Então, de cara, você pode validar ali se a quantidade de caracteres mínima já foi atendida. Se não foi, você já retorna. Se ele passou da quantidade, você já retorna. Se é um alfanumérico, se não é, você já retorna. Se ele contém um palavrão ali no nome de usuário, ali, você já retorna. Então, imediatamente, você faz as validações que são necessárias e assim que você encontra algum problema, você simplesmente retorna. Não precisa validar mais nada, né? Você não precisa perder tempo dentro da sua função. Além disso, você deixa isso extremamente mais claro. Outra situação é a falha rápida, né, que tem o mesmo propósito. Então, imagina aí você está fazendo uma validação para registrar um novo usuário. Então, você tem ali 2 validações ali, que é o nome do usuário obrigatório e a senha obrigatória. Você colocou um tanto de código alinhado ali que pode dificultar ali o entendimento, né? Então, a única coisa que você pode fazer simplesmente é de cara validar isso. O nome do usuário é obrigatório, então eu vou validar isso de cara. A senha é obrigatória, vou validar isso de cara. Passei desses critérios, aí eu vou implementar o meu código que registra o usuário. Então, fica algo ali muito mais claro e também até melhora a performance em alguns casos, né? Porque em algumas situações, a gente pode até fazer consultas desnecessárias, né? Então, a gente pode perder tempo e atrapalhar a legibilidade do código. Parâmetros lógicos, né? Se você passa uma variável booleana como parâmetro para dentro de uma função, indica que ela está fazendo mais de uma coisa, né? Ela está fazendo uma coisa se ela for verdadeira e outra coisa se ela for falsa, né? Então, outro problema também é a chamada do método, né? Você faz uma chamada do método gerar lançamento, passa true para a função. Mas aí você para pensar, pô, mas tá, e aí, o que é true? Faz o que se for true e faz o que se for falso? Aí você vai, olha, abre a chamada do método e vê que ela tem uma variável lá que é calcular juros. Aí você fala, tá, é calcular juros. Aí você volta para o teu código, continua analisando. Então, existe também esses problemas de legibilidade quando tem códigos com variáveis booleanas. Usar nomes descritivos, né, que a gente precisa
utilizar nomes no qual a gente percebe que aquele nome deveria ser exatamente o que a gente estava esperando. E é mais fácil pensar em nomes para funções pequenas, né? Quando a função ela é muito grande, obviamente vai ficar difícil de dizer o que ela faz, né? Ela vai fazer muita coisa. Então, como é que você vai colocar um nome numa função que faz muita coisa? Vai ficar difícil de dar nome para ela. Vai ficar um nome genérico, vai ficar um nome que não está dizendo o que ela faz. Então, vai ficar difícil. Então, faça funções pequenas e vai ficar mais fácil de dizer o que ela faz, né? E nomes extensos são melhores que nomes pequenos e enigmáticos, né? Paramos nas funções. Existe também uma sugestão no livro Clean Code, né, que é a quantidade de parâmetros que se deve passar para uma função, né, que ele diz que 0 é a quantidade ideal. Se você tiver uma chamada de uma função que não passa parâmetro algum, é o ideal. É difícil, mas é o ideal. O máximo de parâmetros ali adequado para a gente passar parece estranho para a gente, né? Parece, mas o máximo seriam uns 2 parâmetros para a gente tentar passar. E 3, quando a gente entrar nos cenários mais extremos, a gente aceita até 3 parâmetros. E parâmetros de saída, por exemplo, aqueles que têm o alt ou o ref, eles são muito difíceis de entender. Obviamente, não tecnicamente, mas eu digo na parte de entendimento. Às vezes você vai ter que parar um pouco a mais ali para entender, ou para perceber que aquela variável ali está sendo retornada. Então, você perde um pouco de tempo ali para tentar entender esse tipo de situação. E quanto maior for a quantidade de parâmetros, obviamente, vai ser mais difícil você implementar testes. Um outro cenário seria variáveis efêmeras, né? Não sei se vocês conhecem esse bichinho aí, mas esse bichinho ele é o bicho que tem o menor tempo de vida na face da Terra. Ele vive em torno de 30 minutos, né? Os mais velhos aí chegam a 24 horas. Então, o livro ele diz que a gente deve se preocupar com as variáveis e associar esse tipo de bicho, né? As variáveis elas devem viver o menor tempo possível. Então, assim, imagine você estar lendo um livro e todos os personagens do livro são apresentados no primeiro capítulo. Aí lá no final do final do livro você pega um novo personagem que você não sabe, você não lembra mais o que ele faz ou de onde ele veio. Então, assim, quando a pessoa está escrevendo um livro, quando o autor está escrevendo um livro, ele vai se preocupar exatamente em escrever de forma com que você entenda completamente o que ele está querendo dizer. Então, ele vai apresentar o personagem dele no momento certo. As variáveis são o mesmo critério. Você deve nomear essas variáveis ou declarar essas variáveis no momento correto. Antes, eu tinha um entendimento que era organizado você deixar todas as declarações de variáveis no início do método, né? Eu tinha esse conceito antes de ler o livro. Eu entendia que era uma organização, você declarar tudo lá no topo. Aí você consegue, de fato, organizar e saber tudo que é variável, saber o que não é. Então, assim, de cara você imaginava que estava tudo organizado. Porém, a ideia é justamente o contrário. Você tem que declarar a variável justamente no momento anterior que ela vai ser utilizada. Porque assim fica claro para quem está lendo o que aquela variável significa, ou que tipo de valor ela vai armazenar, e também pelo fato de que ela deve nascer ali no momento certo, né? Imagina se declara uma pancada de variáveis ali no início, logo abaixo você faz algumas validações e sai do método. Tá certo que para o poder computacional que a gente tem hoje, não vai afetar tanto, né, dependendo da quantidade de usuários que acessam simultaneamente, mas é um problema ali de legibilidade, inclusive. Né, como está dizendo aí, as variáveis precisam ser como esses insetos, né, e a gente precisa evitar esse tipo de situação também, criando funções pequenas, né, porque quando a gente cria funções pequenas, a gente nem passa por esse problema. Então, a gente resolve 2 problemas em uma situação só. Bom, agora falando um pouco de classes, a gente também tem a importância da nomenclatura de classes, né, como a gente já falou, mas também tem a organização da classe, né, e quando a gente deve criar uma nova classe, quando a gente sente a necessidade de criar uma nova classe. Então, a gente precisa criar uma nova classe quando a gente quer criar um novo conceito abstrato ou do mundo real. Quando a gente identifica que uma classe nossa possui baixa coesão, e com métodos relacionados, a gente tem a necessidade de criar uma nova classe. Quando a gente quer promover o reuso, né, aumentar aí a
a reutilização do código, a gente cria uma nova classe. Quando a gente quer reduzir também a complexidade, assim como as funções, a gente pode criar uma nova classe. E também clarear parâmetros, que é o que a gente falou sobre a quantidade de parâmetros, né, que seria máximo aí de 2 parâmetros que a gente pode passar para uma função. Normalmente a gente tem uma pancada de variáveis que a gente passa, mas a gente pode simplesmente criar uma classe que de valores que contém esses valores e passa apenas essa variável, essa classe de variável aí para a função e deixando ela totalmente clara do que você está querendo dizer. Então, qual é um exemplo aí de baixa coesão com alta coesão? A gente tem aí um exemplo aí de uma classe de veículo, né? E tem algumas funções ali que fazem algumas coisas relacionadas a veículos. Todas as funções aí elas estão falando sobre veículo de alguma forma ou não, mas elas não necessariamente é do veículo, né? Então a gente pode aumentar a coesão dessa classe, melhorando ali os assuntos de acordo com as suas necessidades, né? Então você pode aumentar a coesão do teu código simplesmente organizando de forma melhor. Agrupamento de código, foi o que eu acabei de falar. Em muitas ocasiões a gente tem esses exemplos, né? A gente precisa passar uma série de valores para uma função e a gente vai aumentando a quantidade de parâmetros de forma indevida. A gente simplesmente pode ter uma classe para resumir esse tipo de situação e evitar aquela alta quantidade de parâmetros, né? Então a gente deve evitar essa passagem de parâmetros, de valores isolados e talvez tornar isso de forma mais clara para quem vai ler e também para dar manutenção no teu código. E agora vamos entrar num cenário também que é os comentários, né? Os comentários eles são muito mal utilizados em alguns momentos, né? E em alguns outros momentos eles poderiam ser bem utilizados. Existem algumas regras aí que a gente pode validar também para aumentar essa legibilidade do código, né? Então, uma motivação para comentários é um código ruim. É como a gente disse lá em relação ao código e o humor, né? Se você precisou explicar o teu código, significa que teu código não está tão bom assim. Então, ele está precisando de melhorias. Então, aí, às vezes, você quer resolver essa falta de legibilidade colocando um comentário. Mas a gente não deve preocupar em adicionar comentários. A gente tem que explicar o nosso código com o próprio código, né? Deixar o código extremamente mais evidente. Nós temos 2 tipos de comentários, né? A gente tem os comentários bons e os comentários ruins. Eu vou dar alguns exemplos de cada um deles e vocês vão perceber em que momentos a gente pode usar um comentário e em que momento é bom a gente evitar. Comentários bons, né? A gente às vezes tem algumas necessidades de deixar alguns comentários que tem essa necessidade de descrever algum tipo de informação. Então, esses tipos de comentário, eles são realmente importantes, sim. Eles são úteis e têm a sua finalidade. Comentários to do, normalmente comentários to do, eles não são perdidos no código. As nossas ideias, por exemplo, o Visual Studio, eles recuperam esse tipo de comentário, eles agrupam, apresentam esse tipo de comentário, eles não deixam o comentário ficar perdido, né? Então, às vezes você quer deixar uma notificação ali de que tal atividade precisa ser feita, você deixa explícita no código ali e ela não vai ser perdida. Comentários informativos, né? Às vezes você tem ali uma alta complexidade ali em uma determinada situação que não necessariamente a gente precisa ter conhecimento. Então, às vezes você coloca um comentário ali só para clarear o que o código está fazendo, mas de uma situação bem específica, né? Essas expressões regulares, nem todo mundo tem esse conhecimento de qual é a formatação utilizada nas expressões regulares. Então, assim, uns comentários específicos nesses cenários acabam sendo úteis, sim. Alerta sobre consequências, né? Muitas vezes a gente tem alguns problemas que a gente já passou no nosso código e a gente resolve, porém, se a gente não deixar algum tipo de alerta ali no código, pode causar algum tipo de problema recorrente, né? Então a gente pode alertar os outros desenvolvedores ali que foi necessário fazer determinada ação. Então isso pode auxiliar ali na explicação do que ele está fazendo.
Explicação de intenção também. Então, às vezes, a gente passa por problemas ali, por exemplo, de biblioteca de terceiros, que às vezes a gente não tem muito controle, não tem o que fazer. Então, às vezes, a gente realiza alguma correção que às vezes no código, tecnicamente, parece errado, parece desnecessário, mas tem um motivo ali por trás. Então, para deixar isso bem claro ali, a gente pode, obviamente, podemos colocar isso no history, mas às vezes nem todo mundo vai ler o history ali antes de fazer uma alteração. Então, pode ser que deixar um comentário pontual ali para dizer o porquê aquilo foi feito, às vezes pode ajudar. Né? É exatamente o que a gente já falou também, que é algum código ali que parece tão relevante que alguém pode tirar por acaso. Né? O trim ali é um exemplo de que ele tem uma utilidade, ele parece inútil ali de certa forma, mas ele tem uma utilidade. Então, às vezes, você deixar um alerta acaba sendo importante. Esclarecimentos, né? Às vezes a gente recebe uma rede de parâmetros de terceiros, de outros lugares, que a gente, por exemplo, no nosso cenário aqui, a gente tem o CorporateNet, que a gente passa por a nossa parte server aí, ou às vezes uma rede de parâmetros, e às vezes você está debugando somente a parte server ali, não sabe, não tá vendo quem está chamando, você só recebe os valores. Então, normalmente você pode colocar ali um comentário para identificar ali a posição dos arrays ali, para facilitar de cara ali o entendimento, né? Mas também possui o risco, né, de você criar um problema no qual você atualizou o seu código, mas você não atualizou o comentário. Então, isso cria um outro tipo de problema. Então, evitar esse tipo de situação ao máximo e somente em últimos casos você pode utilizar um comentário desse tipo. Ao invés de utilizar talvez uns comentários desse tipo, é criar também, igual eu disse, sobre as variáveis constantes, né? Você cria uma variável constante ali com um nome bem explicativo e onde você precisar utilizar essas variáveis, você simplesmente já sabe o que significa aquele valor. Então, assim, você já deixa uma situação muito problemática ali no seu código. Esse já se enquadra num comentário ruim. Bom, comentário ruim, a maioria cai nessa categoria, né? Normalmente os problemas dos comentários são mal utilizados, né? Então, eles são geralmente desculpas, né, para um código que não está tão bom assim, e são justificativas para a falta de decisões, né, para aquelas questões técnicas que a gente sempre deixa para depois. Então, alguns exemplos aqui. A gente não precisa verificar, explicar os números mágicos, né? A gente tem um número 2 ali no nosso código e normalmente a gente tende a colocar um comentário querendo explicar o que aquele 2 significa. Não precisa criar um comentário, né? A gente pode simplesmente criar uma constante ali com o valor, como já foi explicado. Comentários redundantes, né? A gente está explicando uma função que já está bem explicada ali, ela já está dizendo exatamente o que ela está fazendo, está comparando com caracteres, né? Tem uma origem e destino, ela já está clara ali para o que ela está fazendo, mas aí você ainda assim coloca um comentário explicando aquele código, ele passa a ser redundante. E comentários enganadores, se você perceber, o comentário está dizendo outra coisa que a função não está fazendo. O que pode ocasionar esse tipo de coisa? Em algum momento, o comentário foi criado, fazendo o que a função faz, de fato, mas em algum momento a função sofreu alteração, ela mudou a regra ou teve uma correção de bug e você atualizou a função. Porém, a gente não dá manutenção em comentário, né? É difícil a gente se atentar para um comentário e normalmente ela pode te enganar, ela pode estar te falando alguma coisa que a função não está fazendo. E comentários imperativos, né, que seriam aqueles tal dos summaries, né, que a gente precisa colocar em algumas situações, mas em outras elas acabam sendo completamente irrelevantes, elas acabam não explicando muita coisa e acaba simplesmente ali tumultuando o seu código, aumentando ali a quantidade de linhas e de poluição visual ali que está na sua tela e acaba não agregando muita coisa. Então, esse tipo de comentário acaba não sendo tão relevante muitas vezes. Comentários ruidosos, né, que são os comentários que está dizendo mais do mesmo, não está explicando muita coisa, está ali só tumultuando o seu código. Códigos autorais, né, esse tipo de comentário não agregam nada, não precisa, até mesmo porque a gente tem controle de versão. Exatamente outro problema de controle de versão, são códigos comentados, a gente não precisa comentar trecho de código naquela perspectiva de, talvez a gente pode precisar isso daqui depois, a gente não precisa
comentar esse tipo de código, porque ele vai atrapalhar ali a legibilidade, e também você, como utiliza controle de versão, acaba podendo recuperar esse tipo de informação no history. Fechamento de chaves, né? A gente não precisa ficar colocando esse tipo de comentário, que ele vai simplesmente tumultuar ali a sua visão. A gente resolve isso diminuindo o tamanho da função, como a gente já conversou. E conexões nada óbvias, né? A gente tem alguns comentários que também não vão explicar nada com nada, ou eles às vezes tentam explicar alguma coisa, mas às vezes está confundindo mais ainda, né? Então o comentário está falando coisas ali que te deixam com mais dúvidas, né? O que significa byte de filtragem? Ele tem a ver com aquele +1, com o vezes 3, ou tem a ver com os dois, né? Um pixel é um byte, né? E por que está sendo utilizado 200? Então, às vezes, um comentário que nasceu ali para teoricamente esclarecer alguma coisa, ele te confunde ainda mais. E para finalizar, a gente tem aí uma frase muito famosa aí que, na verdade, eles falam o seguinte, que o código nunca mente, mas os comentários às vezes sim. Então, o que ele quer dizer? Foi o que eu disse para vocês, que a gente dá manutenção no código, dificilmente a gente dá manutenção em comentários, é um detalhe que a gente tem que se atentar. Para finalizar, pessoal, nós estamos acabando, continue limpo, né? Que tipo de ações a gente pode tomar para a gente continuar limpo, para a gente continuar com um código extremamente limpo? Todos da equipe devem ter o mesmo conhecimento, né? E preocupação com o código. Não adianta você sozinho se preocupar em fazer um código limpo, sendo que o teu colega do lado não está com a mínima preocupação e está desfazendo o código que você está fazendo. Ou ele está fazendo algo completamente avesso. Imagina um cenário aí onde você está escrevendo uma documentação e você está descrevendo lá, utilizando a norma culta, completamente bem descrito. Aí um colega teu vai dar manutenção no código e vai dar manutenção na documentação. Aí ele adiciona um parágrafo no meio, utilizando gíria, falando terminologia completamente diferente da sua, e que tipo de impacto isso vai causar para o leitor? Então é exatamente o que a gente deve se preocupar. Não adianta apenas você se preocupar com isso. Todo mundo da equipe precisa estar alinhado para manter o código limpo e resolver os problemas de códigos que não estão limpos, tá? Refatorar, mas apenas quando necessário. Refatorar é uma excelente prática aí para resolver problemas de legibilidade, né? Às vezes você tem um código que não está tão bom assim e você precisa dar manutenção, ou você precisa dar implementar novas funcionalidades. Então, vai ser nesse momento que você vai fazer uma refatoração ali para melhorar a legibilidade desse código. Então, não faz sentido você criar uma atividade de refatorar. Eu vou refatorar simplesmente porque eu vi que está sujo. Não precisa. Você vai mexer naquele código, aí sim é o momento de você pensar em uma refatoração. Não adianta refatorar simplesmente por refatorar. Código sujo vai estimular código sujo e o código limpo ele vai continuar estimulando o código limpo, né? Então, se você tem um código bem feito, ele vai ser estimulado a continuar dessa forma. O autor do livro, né, ele lembra aí que a gente sempre deve preocupar em deixar o código mais limpo do que estava antes, né? É uma preocupação que a gente tem que ter. Não adianta a gente simplesmente preocupar em resolver um bug ou preocupar em implementar novas funcionalidades e não deixar o código de uma forma melhor do que a gente pegou. Realizar code review, né? Então, uma ação muito importante aí durante os code review, os colegas, né? No caso do educacional, a gente faz uma prática aqui muito interessante, eu não sei se alguém mais pratica, que a gente manda code review para todo mundo. A gente mandava no início apenas para uma pessoa, a gente escolhia uma pessoa e mandava. Mas hoje não, a gente manda para todo mundo. E cada pessoa tem uma visão diferente. E se alguém da equipe ele ficou com dúvida em alguma coisa, teve uma sugestão ou teve alguma identificação ali de clareza de código ou de um problema, significa que o código ali tem possibilidade de melhorar ainda mais. Então, todo mundo da equipe pode revisar e dar opinião sobre aquele código que está sendo acrescentado ali para facilitar e melhorar essa legibilidade. Programação em par, né? É uma coisa que a gente não pratica de forma... como se diz assim, na forma prática, às vezes que até funciona, né? Porque às vezes a gente chama um colega para ajudar com um problema, a gente chama um colega para tirar uma dúvida,
e ele passa ali horas ali ajudando. Então a gente às vezes passa por essas situações onde a gente faz uma programação em par ali, mesmo que seja pontual. Mas o que ele quer dizer, o autor, ele cita isso no livro também, que a programação em par, quando acontece, os programadores, eles têm uma preocupação melhor com o código, com o seu trabalho, né? Ele está do lado de um colega, ele está do lado de outra pessoa, ele está sendo julgado ali pelo que ele está fazendo, então ele vai ter uma preocupação um pouco maior ali em fazer uma coisa de maior qualidade. Então a programação em par, ele também traz um benefício. E também utilizar o apoio de ferramentas de monitoramento, assim como sonar. Fazer o uso dessas ferramentas, analisar o que elas estão identificando de problemas e resolver esses problemas sempre que forem relatados, né? Então a gente precisa deixar isso dentro do nosso radar e preocupar com a legibilidade do código, né? Em todos os sentidos. Então foi isso, pessoal. Era isso que a gente ia falar sobre o Clean Code. Eu falei aqui sobre alguns exemplos que a gente encontra no livro, mas eu estou reforçando aqui a importância da leitura do livro, independente do que vocês já ouviram falar sobre o assunto. Se não for através da leitura do livro, se for uma coisa mais superficial, eu recomendo demais a leitura. O livro ele vai mudar a sua cabeça de forma imediata. De forma imediata você vai mudar a sua ideia. Você vai se atentar para coisas que você não se preocupava, você nem pensava, nem considerava. Coisas que antes você achava que estava certo, que estava tudo bem, você vai perceber que não é bem assim, através dos exemplos do livro, através da explicação do livro, ele te deixa isso muito claro. E outra coisa importante é que o livro ele demonstra ali, através do conhecimento do autor, não são práticas assim que você pode... se você aplicar aquelas teorias muito distantes, que se a gente aplicar ficaria excelente. Não, ele simplesmente descreveu tudo que ele praticava e o que ele mesmo aprendeu ao longo da carreira dele. Então, são dicas ali que funcionam, que foram comprovadas, não só por ele, mas obviamente por profissionais que trabalham junto com ele. Então, são ferramentas ali e dicas extremamente importantes ali para a gente praticar no nosso dia a dia, e realmente faz uma diferença gigantesca na qualidade ali do nosso trabalho. A qualidade do produto aumenta, a qualidade do nosso trabalho aumenta, nosso conhecimento aumenta, tudo melhora. Então é uma prática aí que eu recomendo todo mundo se atentar, e não só os desenvolvedores, né? Quem não trabalha com desenvolvimento, quem é responsável por desenvolvedor, né? Também ter esse conhecimento para poder cobrar esse tipo de ação em cima dos desenvolvedores, né?